Fala gurizada, tudo certo? Meu nome é Mauro Compagno e eu queria trazer nesse vídeo aqui hoje um pouco sobre as minhas opiniões em relação ao time do Internacional, o sistema do Miguel Ángel Ramírez, quais jogadores ele pode estar trazendo, quais jogadores podem sair do elenco e também saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre as minhas colocações aqui no vídeo. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha, principalmente deixe aí embaixo o que você acha sobre as minhas opiniões, afinal é muito bem-vindo, críticas e elogios e principalmente o que você acha desse time do Internacional para essa temporada agora. A gente já teve aí um pouquinho do gostinho do que vai ser o time nesse domingo, mas claro, eu vou trazer aqui as minhas opiniões, as minhas ressalvas. Então, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, que é o que faz a gente crescer, certo? Bom, falando agora sobre o time, primeiramente vamos falar aí sobre o que a gente viu no domingo. A gente teve uma formação que a gente não esperava. Primeiramente teve Danilo no gol, o Moisés aberto na esquerda como lateral, Cuesta e Zé Gabriel, que foi a novidade ali, afinal a gente estava vindo aí jogando com o Lucas Ribeiro nos últimos jogos ali com o Abelão. E pela direita o Rodinei, que também foi uma surpresa, afinal, se ele estava saindo do Inter, por que ele estava ali em campo no titular, sendo que a gente tem o Heitor no banco e o Saravia como que está ali no departamento médico, né? Bom, a gente vai comentar, eu vou comentar sobre isso depois. Depois ali no meio campo, abrindo o meio campo com o primeiro volante, o Edenilson, que também foi uma escolha que a gente começa a contestar um pouco. No lado direito o Nonato, no lado esquerdo o Praxedes, mais à frente tinha o Pego, do lado direito como ponta o Marcos Guilherme, que também é uma contestação, ele estar nesse time, ele tentar ser aproveitado, e no meio o Yuri Alberto, acho que ninguém contesta isso, todo mundo acredita que o garoto jogue muito e merece estar ali. Falando sobre o time, eu acho que foi um time muito de experimentação. Miguel Ramírez saber quais são as peças que ele tem, ele sabe o quanto o Patrick joga, por isso que o Patrick não está ali, ele sabe o quanto o Caio Vidal joga, por isso que o Caio Vidal também não estava nessa formação, e o Edenilson vindo para aquela função de volante, talvez tenha sido por não ter ali nem o Rodrigo Dourado e nem o Johnny, e o Lindoso não está em condições para aguentar 90 minutos de jogo. Claro, a gente sabe que o Edenilson mais à frente, um pouco mais aberto, ele tem condições de fazer o que ele pode, jogar o que ele pode, ser o motorzinho do time, como foi no segundo tempo contra o Ipiranga. Então, falando sobre essa escalação, a gente já começa a contestar, porque o Zé Gabriel? Zé Gabriel, a gente sabe que ele poderia ter jogado como primeiro volante, mesmo que ele tenha jogado em jogos anteriores como zagueiro, mas ele foi recuando, né? Ali o atacante, depois meio campista, volante e zagueiro, então ele talvez pudesse ser experimentado como meio volante, é uma coisa aí para se pensar e para se discutir. Então acredito que talvez trazendo ele para primeiro volante, colocando o Lucas Ribeiro na zaga, poderia ter sido uma experimentação melhor que o Miguel Ramírez poderia ter feito nesse jogo. Na lateral direita, o Rodinei. Rodinei, o contrato de empréstimo dele acaba agora, acho que em maio, se eu não me engano. Então, por que ele estava ali? Talvez o Internacional esteja estudando, o Fabiano Baldassi e o JB Filho já deram essa informação, que o Internacional está estudando prorrogar o empréstimo dele, parece que até o final do ano, ainda não tem nada concreto. Então, talvez ele tenha jogado ali para ter esse experimento do Miguel Ramírez, saber como ele joga, afinal ele já viu o Heitor jogando em duas partidas, então queria ver como o Rodinei agiria ali naquela situação. Edenilson, como já comentei, tem que jogar mais à frente. O Nonato, acredito que poderia ter colocado outro jogador. O Nonato não está rendendo tanto no Internacional como as pessoas costumam dizer que ele pode render, tanto que ele tem sondagens de outros times, né? O São Paulo é um deles. João Pego não está rendendo, e é o segundo jogo que ele não rendeu nada. E o Marcos Guilherme, ele estava de saída para Fortaleza. Muitos torcedores colorados queriam que essa transação fosse efetivada, mas mesmo assim ele acabou ficando devido ao salário dele ser alto demais, o Mar dizer que queria aproveitar o jogador, e a gente viu que ele não rendeu nada, tanto que quando o Caio Vidal entrou, deu uma mudada muito grande no time, né? Tá vindo aí para jogar o Carlos Palacios, acho que ele chega até quinta-feira, e ser um jogador de ponta. Talvez ele jogue ali onde o Peglo jogou, e aí fica a dúvida, onde entraria o Patrick nesse time? Ele entraria mais atrás ali no lugar do Praxedes, onde o Praxedes jogaria? Jogaria pela direita? Jogaria centralizado? Se ele jogasse, o Edenilson ficaria como primeiro volante ou ele jogaria pela direita? Fica essa dúvida para saber como o Mar vai formar esse time. E o Yuri Alberto? A gente sabe que o Yuri Alberto, ele está em crescimento, ele é um garoto de 19 que vai fazer 20 anos agora em março, abril, maio, nesses 3 meses que estão vindo, vai ainda fazer 20 anos e joga como um cara experiente. E se tiver essa oportunidade de continuar no time, a gente sabe que ele pode crescer muito, afinal, ele é um garoto de seleção sub-20 e pode chegar à seleção principal muito fácil, né? Teve também aí algumas notícias rondando que tanto ele como o Edenilson estão
sendo sondados pelo Tite aí para ir para a seleção principal. Então a gente sabe o quanto esses dois jogadores podem render. A gente também tem no banco aí o goleiro Lomba e o goleiro Daniel, que eles podem ser essa solução de saída de bola com o goleiro que o Mar quer, né? Afinal a gente sabe que o Danilo não foi tão bem assim. Temos também o Lucas Ribeiro, que pode ser aproveitado na zaga, como eu já comentei, tanto que o Inter tá tentando contratar outro zagueiro, mas aí é uma escolha do Inter. Não precisa de primeiro volante, a gente tem o Rodrigo Lindoso, a gente tem o Rodrigo Dourado e o Johnny. Se não tiver a função, o Zé Gabriel pode fazer essa função de primeiro volante. E além disso, a gente tem esses jogadores que eu já comentei. E aí, como é que fica esse time montado do Internacional? Para mim, seria a escalação: o Moisés, o Cuesta, o Lucas Ribeiro e também pela direita o Heitor. Eu não colocaria o Rodinei. Se o Inter quer aliviar a folha salarial, que mande o Rodinei embora, apesar dele não ter mais, talvez, ambiente para ir para o Flamengo, e ele esteja mordido pelo que aconteceu no final do campeonato passado, mas talvez não seja jogador que a gente pode ter ali pelo lateral direito. No meio-campo, abertura no meio-campo, o Rodrigo Dourado, claro, treinando a função que o Mar quer que ele tenha, que é aquela bola longa, bola curta, jogador que vai e volta. Se o Rodrigo Lindoso treinar isso, a gente sabe que ele tem as características para ser um dos melhores volantes do Brasil, se não o melhor, né? Ali, abrindo o meio-campo, a gente teria o Edenilson pela direita e o Patrick pela esquerda. Quando o Patrick não pudesse jogar, talvez o Bosquilha, o Praxedes eu colocaria no segundo tempo. Claro, um jogador para cadenciar o jogo no segundo tempo com umas melhorias, caso ele melhorasse, né? E na frente seria, então, o Carlos Palácio e do lado direito o Caio Vidal. E dependendo do jogo, a gente teria aí um revezamento entre Paulo Guerreiro e o Yuri Alberto. Esqueci do Thiago Galhardo? Não, mas eu acredito que para esse esquema talvez ele ainda não sirva. Se o Miguel Ramírez mudar a formação para um 4-4-2, um 4-1-4-1, talvez o Thiago Galhardo possa entrar ali. Informações do João Batista Filho que o Miguel Ramírez gosta muito da forma que o Thiago Galhardo está treinando até agora. Então a gente não sabe mais ou menos como ele vai montar, mas talvez esse fosse o time que eu montaria. Daniel no gol, Danilo no gol, algum goleiro ali que treine melhor com os pés, Moisés, Cuesta, Lucas Ribeiro e o Heitor. Na frente, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, o Carlos Palácios que está vindo, Caio Vidal e Yuri ou Guerreiro, dependendo do time que o Miguel Ramírez vai enfrentar. Então, galera, o que vocês acham? O que vocês acreditam que possa ser essa formação do Internacional? Deixe aí nos comentários. Sei que esse vídeo ficou meio longo, mas eu queria colocar as minhas opiniões aí e agora eu quero saber a de vocês. Então, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal para ajudar a gente, certo? Vai, um abraço, tchau, tchau.